Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast e eu estou aqui para comentar o 8º episódio de Watashi no Shawase Kekkon, série da Netflix que se chama em inglês My Happy Marriage, em português Meu Casamento Feliz, e que é uma série, que passou já da metade e é baseada em livros, então até o episódio 6, início do episódio 7, a série estava cobrindo o livro número 1 e agora ela está no livro número 2. A série, ela também tem mangá e a gente que lê o mangá, inclusive há fãs traduzindo o mangá para português porque ele não teve lançamento no Brasil. Você está curioso em saber sobre a série? Eu vou lhe dar um resumo rapidinho do início e do que se trata, mas eu aconselho, caso você não tenha assistido ainda, caiu aqui por acaso, que vá assistir a série e depois volte para ver meus comentários ou assista o meu primeiro vídeo comentando o episódio 1. Então, assim, Watashi no Shawase Kekkon se passa num Japão de história alternativa. Estamos no início do século XX. A protagonista é a Miyu Saimori. Ela nasceu de um casamento planejado, combinado, arranjado, como eram todos os casamentos, ou a maioria deles no Japão daquela época mesmo, na nossa linha temporal. E o pai da Miyu, ele era, e a mãe, eles pertenciam a famílias especiais nesse Japão, que têm superpoderes, dons, que são usados para conter criaturas mágicas que ameaçam a sociedade e que são chamados de grotesqueries. Em outros animes seriam chamados de yokai. Apesar deste casamento planejado para gerar uma criança com um dom especial, a Miyu aparentemente não tem poder nenhum. Por conta disso, quando a mãe dela morre, o pai se casa de novo com a mulher que ele amava e de quem ele teve que se separar para casar de acordo com a vontade da família dele, e a filha que ele tem com esta mulher, ela tem poderes. Então a Miyu cresce em absoluto abandono afetivo, sendo tratada pior do que os criados da casa e se vendo como alguém que é inútil porque ela não tem aquilo que a tornaria especial. Quando ela chega aos 19 anos, o pai chama a Miyu e a sua irmã, Kaya, e anuncia que elas vão se casar ou que está planejando o casamento delas. A Miyu chega a imaginar que pode ser com o vizinho, Koji, que é a única pessoa naquela vizinhança que a trata bem, é seu amigo de infância, mas o pai da Miyu decide casar a Kaya com o Koji. Na verdade é um casamento adoção, porque como ele não tem filhos homens, o Koji ia ficar no lugar do chefe daquele clã, já que ele era o caçula da sua família, ele era como se fosse um empréstimo. E a Miyu seria enviada para casar com Kyoka Kudo, que é de uma família muito mais poderosa, que lidera a divisão do exército japonês que combate essas grotesqueries, mas que tinha uma fama muito ruim de sujeito que expulsava todas as mulheres da sua casa, todas as noivas que sua família lhe enviava. A Miyu, ela não pode voltar para casa porque, enfim, ela não tem para onde voltar, a família não vai recebê-la de volta, ela precisa tornar aquele casamento um casamento feliz. Onde nós estamos na história, Miyu está completamente apaixonada por Kyoka, mas ela ainda se sente incapaz, de satisfazer as expectativas dele, por isso ela, no episódio passado, começou a receber uma educação, um treinamento para se tornar uma dama, porque ela foi tirada da escola pela família muito cedo, porque, enfim, ela não era ninguém, ela não tinha valor. A irmã do Kyoka, que é a Hazuki, está lhe dando uma educação, um complemento educacional para que ela se torne uma dama. O Kyoka não sabe ainda que a ama, ele acha que, na verdade, ainda não está muito claro isso, mas ele sente um profundo afeto por ela, ele quer protegê-la porque ele é um cavalheiro, ele vê aquela criatura numa situação de vulnerabilidade, que é a situação da Miyu, então ele quer fazer tudo para protegê-la, para acolhê-la, para tornar a vida dela feliz depois de tudo que lhe fizeram, e ele quer se casar com ela. Ele ia ver nela uma esposa adequada para ele, mas ele não sabe que a ama ainda. A própria concepção de amor e amor no casamento é algo muito recente. Casamento, na maioria das culturas, e na nossa também, até o século XIX, era um assunto de famílias, não era um assunto deixado aos jovens. Raramente aqueles que se casavam teriam a última palavra nessa situação, e o que se esperava é que, se nascesse algum afeto, esse afeto nasceria do convívio. Então o Kyoka, ele
ele não é alguém que esteja a par do amor romântico, mas é uma história de amor. É uma história de amor, inclusive, bem convencional, em que você tem aquela menina que é um doce de criatura e o sujeito que é um tanto fechado, ele também tem problemas, ele também precisa, se a Mio precisa aprender a se amar e acreditar que ela tem valor, o Kyoka precisa aprender a expressar esses seus sentimentos, né? Inclusive, meu marido estava assistindo alguma coisa, ele sabe muito mais japonês que eu sei praticamente nada, por preguiça eu deveria ter estudado e nunca me dediquei o suficiente, mas ele falou uma coisa, né, que a Mio é extremamente polida na forma como ela fala, polida eu diria mais, né, humilde, né, por conta da situação dela, e o Kyoka, ele fala de uma forma muito brusca, muito agressiva em alguns momentos, né? Até retomando o livro 2 para poder comentar de forma correta esse episódio, o Arata, que é o primo da Mio, que nesse momento vocês talvez estejam achando que figura esquisita, ele deve ser o vilão dessa segunda parte da história, e ele tem uma posição vilanesca, isso já está evidente. No livro ele diz que o Kyoka ele é muito ríspido, né, quando eles têm o primeiro encontro. Enfim, o que eu posso dizer desse episódio no geral? Gostei do episódio. É um episódio de construção daquilo que virá depois, assim como foi o episódio 7. O episódio 7 ele fecha o arco do Koji e esse constrói e já sinaliza o que vem depois. Neste episódio as coisas começam a ficar complicadas, então os pesadelos da Mio, que é a nossa protagonista, começam a se tornar piores a ponto de prejudicar a saúde dela. Isso vai se agravar nos próximos episódios, eu suponho, porque no livro é assim. E o Kyoka ele se vê agora enfrentando criaturas que foram libertadas lá no episódio passado. Quando eu li o livro, né, eles falam dessa grande sepultura onde são enterrados indivíduos que tinham o dom, mas que por algum rancor, alguma coisa, se tornaram grotesqueries, né, se tornaram esses yokai. Até agora, confesso que eu não entendi muito bem isso. Se são todos os que têm os dons que são enterrados nessa sepultura, nesse grande cemitério, ou somente alguns que teriam passado por algum problema, talvez, que pudesse gerar os transformar numa alma penada superpoderosa, enfim. Mas foi um episódio em que se inventaram muitas cenas. Nós tivemos, por exemplo, uma cena de combate que não existe no livro. Então inventaram a primeira cena de confronto do Kyoka, do Godo, que é o seu segundo em comando, e dos outros rapazes lá da equipe dele, contra esses seres que escaparam. Então essa cena foi inventada. Há uma outra cena inventada, que é o Kazushi, acho que é Kazushi, que é o irmão do Koji, que se tornou o chefe da família, né, e que teve a cena dele do livro, né, que é a cena que ele, o Kyoka e o comandante do Kyoka vão falar com o filho do imperador, e que o Kyoka, como vocês devem ter visto, repreende o Kazushi porque ele não está usando roupas militares ocidentais, está vestido como um samurai, e ele, né, e quando ele está na frente do imperador, ele se mostra extremamente polido, assim, ele é uma personagem que tem aquela característica, ele é sedutor, né? Uma personagem sedutora e que ele não está nem aí, né, pro que o Kyoka fala de seria o ideal, né, para casar com a Hazuki, né, com a irmã do Kyoka, eu diria. Mas enfim, a cena foi inventada com o irmão do Koji, né, com o Kazushi, foi uma cena em que ele vai tentar usar os seus poderes para libertar um dos sujeitos, né, ou trazer de volta um dos sujeitos que eu acreditei no episódio passado que eles estavam tentando manter o selo do túmulo, mas na verdade eles estavam tentando quebrar o selo, coisa que eles conseguiram. Eu imaginei o contrário, porque é uma cena que foi criada para o anime. Então ele tenta penetrar na mente daquele sujeito e não consegue fazer um desencantamento ali. Eu tô lendo em inglês e há uma cena lá no final do livro que eu tinha esquecido, que são duas cenas com o Kazushi, duas, não uma, como eu lembrava, que a outra cena é uma cena banal, mas nessa cena banal ele vai explicar quais são os poderes dele, né? E aí eles usam duas palavras em inglês que a princípio para mim tem o mesmo significado, então eu imagino que
foi uma tentativa de traduzir do japonês alguma coisa que em inglês não soa bem, né? Tirar o feitiço, as duas significavam tirar o feitiço, né? Ele fala, não, mas eu faço isso, mas não faço aquilo. Mas enfim, de qualquer forma, ele aparece ali, e aí eu fico imaginando, né, que se aqueles sujeitos que quebraram o lacre são enviados por quem efetivamente é o vilão do livro 2, e eu não vou dizer quem é, ou se eles já são indivíduos ligados à seita que vai aparecer no livro 3. E que talvez, né, o episódio, esta temporada, seja uma primeira temporada já pensada do que vem depois. Porque, veja, quando foi anunciado o anime, nós já tínhamos 5 livros lançados. 5 ou 6 livros lançados, tá? Então, eles já tinham informações muito lá na frente que eles podem trazer para dentro dessa primeira temporada. Então, assim, eu fiquei na dúvida se esses sujeitos eles seriam efetivamente, estariam amando de quem é o vilão desse livro ou depois. Quem já faz a sua aparição agora nesse episódio 8, numa cena que também é inventada, é o avô da Mio. Então, aquele idoso que aparece lá conversando com a Arata, ele é o pai da mãe da Mio, né? E é o que já está dito, né? O Arata ele está ali a mando do imperador para trazer a Mio de volta para a família. E o Kyoka, de novo, ele vai aparecer conversando. Desculpem se eu não gravar, porque esses cachorros não param de latir em volta, né? O meu não começou a latir ainda, mas provavelmente irá, e aí eu vou ter que parar o vídeo. Então, vejam só, a família da Mio, ela é uma família que a princípio ela vive em segredo. E o Kyoka diz nesse episódio que eles controlam a mente, eles veem memórias, eles entram em sonhos. Então são os poderes deles. Poderes, por exemplo, que o irmão do Koji não tem. Talvez sejam os poderes da família da Mio que vão poder entrar na mente desses sujeitos lá que quebraram o lacre da Grande Sepultura, porque certamente a batalha que é mostrada na peça vai estar nessa segunda temporada. Mas, enfim, sendo inventado, o irmão do Koji não conseguindo entrar na mente desse sujeito, ou tirar o feitiço desse sujeito, na verdade. E tivemos uma série de cenas inventadas com a Hazuki. E aí eu vou fazer uma correção do episódio passado, porque eu não lembrava que a Hazuki tinha dito logo no seu primeiro encontro com a Mio que ela tinha tinha tido um casamento fracassado, até como uma forma de pedir permissão para ver se a Mio aceitava como professora, já que ela não foi uma noiva competente. E ela tem mágoas quanto a isso, isso lhe traz fragilidade, ela vai voltar a falar disso lá na frente. Eu tinha esquecido, e alguém que falou nos comentários, que comentou o vídeo, e que já comentou outras vezes, muito obrigada pelos comentários, ela lembrou que no mangá existe, e aí eu consegui voltar o livro, e no livro existe também. Só que no livro, assim como no mangá, como a colega descreveu, a Hazuki ela fala com medo, né, com seriedade, porque ela imagina que a Mio, aquilo seja um motivo muito forte para que a Mio possa recusá-la como sua professora. E na série eles botam a Hazuki como uma cabeça de vento, né? Eu não gosto muito assim, ela fala como se fosse qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Ela não foi uma noiva bem sucedida, ela não foi competente o suficiente. Isso é um peso que ela carrega na vida dela. A Mio, né, a Hazuki pede para Mio não ser tão formal com ela. Neste episódio 8. A Mio tenta, mas aí ela lembra do seu trauma com a Kaia, como a Kaia se referia a ela, porque ela pensa assim, chamar a Hazuki de irmã mais velha, né? E aí ela lembra de como a Kaia, sua irmã, né, caçula, usava esse termo para com ela com desprezo, né? Então a série ela trouxe muito bem o trauma da Mio numa pequena cena, num pequeno flash. É uma cena inventada, embora a resistência dela esteja no livro e a coisa é explicada mais ou menos da mesma forma, mas sem esse recurso visual que foi muito eficiente no anime. Mas assim, eu não gostei de algo que foi colocado ali
nesse episódio. E fui checar o livro, até demorei um pouco para vir gravar, porque eu precisava confirmar se minha memória estava funcionando bem ou não. Porque a Mio e a Hazuki vão passear na cidade. A cena delas passeando na cidade, eles acrescentam detalhes que não são os detalhes do livro. Não importa, isso não é o mais importante. Eu acho que o mais importante ali de mudança e que foram criadas cenas para isso, a Hazuki ensinando a Mio a usar roupas ocidentais. A Mio, ela só vai aparecer usando um vestido ocidental que é comprado no início do livro 3, lá no final do livro 3. E aquilo, né, ela aparecer usando um vestido, vai causar uma impressão muito forte no Kyoka, que ele não a tinha visto assim. Então, assim, quando ela vai à cidade com a Hazuki, ela está vestindo um kimono, ela não está com roupas ocidentais, ela nunca tinha usado, tanto que ela, no final do livro 3, ela fica em dúvida se ela usa, se ela não usa, se ela está certa ou não, se ela vai ficar bem ou não, se ela vai saber andar ou não. Então, assim, se deu uma ênfase muito grande ao treinamento de comandar, papapá, eu espero realmente, né, que não a coloque indo para a festa para a qual ela está se preparando, que deve ser no episódio que vem, que ela vai estar com o Kyoka nessa festa. Eu espero que não a coloquem usando roupas ocidentais, que ela vai de kimono. Até porque há um comentário interessante, que não lembro se é nessa cena, mas é no livro 2 em algum momento, em que comentam do kimono da Mio, né? Que alguém fala para ela, não sei se é Hazuki, se é Yurie, que logo ela não estaria usando kimonos com mangas tão largas, né? Porque o tipo de kimono que as moças solteiras usam tem mangas muito largas. Eu esqueci de checar o nome desse kimono, de repente eu coloco, aparece o nome aí agora. E os kimonos das mulheres casadas, eles têm mangas mais estreitas, além de normalmente as mulheres casadas usarem kimonos de cores mais fechadas, enquanto as moças solteiras podem usar kimonos assim de cores muito, muito brilhantes, muito bonitas, etc. E aí a Mio ficou vermelha, porque ela pensou, logo eu serei a esposa do Kyoka. Então, assim, ela estar de kimono nessa festa, ela não usar roupas ocidentais nesse livro é importante para a história. Então, assim, espero que não seja mudado. Houve também uma mudança de ordem para dar um efeito dramático, um gancho final, que o encontro do Arata com o Kyoka, ele acontece depois do encontro do Arata com a Mio no meio da rua. Não acontece antes, eles mudaram a ordem, a sequência dos acontecimentos. Então, assim, foi um bom episódio. Não estou dizendo que não foi. Não gostei da Mio usando roupas ocidentais e aquela perda de tempo no treinamento. Nesse treinamento ela poderia estar mostrando ela treinando outras coisas, porque há cenas no livro sobre isso. Mas, assim, a história está seguindo e está seguindo bem, né? Apareceu pela primeira vez o príncipe que tem as visões, porque o dom, né, da família imperial é o dom da premonição, da visão do futuro. E atenção para esse príncipe sorridente, ele é sorridente, ele parece gentil, né? Ele tem toda aquela aparência meio infantil, de beleza até feminina, né? Mas ele é perigoso, ele não é uma pessoa boazinha, assim. Então, assim, eu sei que vamos ter mais cenas de batalha, certamente. Não vai ser só esta que apareceu agora e que foi inventada, ou a batalha lá em que o Kyoka vai se ferir, né, e que é só dita, que acontece no livro, mas não é mostrada no livro. E o combate, né, o duelo do Arata com Kyoka, que deve estar, eu suponho, no episódio 10, não acredito que esteja no próximo. Eu acredito que teremos mais cenas de batalha por vir e mais cenas do irmão do Koji, porque se já criaram mais uma cena para ele nesse episódio, outras cenas virão, porque ele é uma personagem que ele está ali para aparecer. Aliás, uma das coisas que eu não entendi no livro foi por que ele não apareceu mais. Ele precisava aparecer mais no episódio. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem e obrigada por acompanharem os vídeos. Se você gostou, dê like. Se não gostou, dê dislike. Se quiser, siga o canal. Há vários vídeos, outros anteriores que eu fiz. E espero ter tempo. Está muito complicado no trabalho nesse momento, mas espero ter tempo para poder gravar vídeos sobre outros temas que não sejam
Watashi no Shawa Zenakekon, mas eu fiz um compromisso de gravar um vídeo para cada um dos episódios e depois, de repente, um grande vídeo comentando a série inteira. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.